No alto de um monte, próximo ao mar da Galileia, milhares de pessoas seguem em busca de esperança. Com apenas 5 pães e 2 peixes, algo extraordinário está prestes a acontecer. Um milagre que não apenas saciou a fome física, mas alimentou a fé de uma multidão. Prepare-se para reviver uma das histórias mais marcantes da Bíblia: o milagre da multiplicação dos pães e peixes. A grande multidão segue Jesus. Jesus caminhava próximo ao mar da Galileia, também conhecido como o Mar de Tiberíades. Sua fama já havia se espalhado por toda a região, pois realizava milagres extraordinários, curando enfermos e libertando os oprimidos. Uma multidão imensa o seguia, cheia de esperança e curiosidade, fascinada pelo poder de suas palavras e ações. A cena era marcada pela diversidade de pessoas, famílias inteiras, idosos, jovens e até crianças. Muitos tinham viajado de longe, movidos pela necessidade de ver com os próprios olhos aquele que diziam ser o Messias prometido. Apesar do cansaço e da fome que já começavam a surgir, a determinação era clara nos olhos de todos. Ao subirem um monte, Jesus se voltou para a multidão, observando com compaixão cada rosto ansioso por sua presença. Ele sabia que, além da fome física, aquelas pessoas buscavam algo muito maior: esperança e salvação. Enquanto os discípulos se aproximavam, a multidão continuava a crescer, aumentando o desafio que Jesus logo usaria para ensinar uma poderosa lição sobre fé e generosidade. A fome da multidão. Enquanto a tarde avançava, os primeiros sinais de inquietação começaram a surgir entre as milhares de pessoas reunidas. Os discípulos perceberam que a multidão estava há muito tempo sem comer. Preocupados, se aproximaram de Jesus. Filipe, encarregado de avaliar a situação, expressou seu desespero. Mestre, mesmo se tivéssemos 200 denários, isso não seria suficiente para comprar pão e alimentar toda essa gente. A preocupação era palpável. O lugar era afastado, e a ideia de alimentar mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, parecia impossível. A tensão entre os discípulos crescia, enquanto olhavam para Jesus em busca de uma solução. Nesse momento, André, o irmão de Simão Pedro, se aproximou com uma ideia tímida. Aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Uás, o que é isso para tanta gente? O menino, de olhar curioso e semblante humilde, entregava o pouco que tinha com simplicidade e generosidade. Os discípulos, ainda incrédulos, observavam o cenário sem entender como aquilo poderia fazer diferença. Jesus, no entanto, não demonstrava preocupação. Em vez disso, pediu para que todos se sentassem na grama. O olhar de confiança em seu rosto sugeria que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A oração e o milagre. Com a multidão acomodada na grama verde, um silêncio expectante tomou conta do lugar. Todos os olhos estavam voltados para Jesus. Ele segurava os 5 pães e os 2 peixes nas mãos, enquanto olhava para o céu com gratidão. Jesus ergueu a voz em uma oração simples, mas cheia de significado. Pai, agradecemos por esta provisão. Que todos aqui possam ser saciados pelo teu poder. Ao terminar a oração, ele partiu os pães e os peixes, entregando os pedaços aos discípulos. Distribuam à multidão, ordenou ele com tranquilidade. Os discípulos, ainda incertos, começaram a passar os pedaços para os grupos de pessoas. Inicialmente, parecia impossível que aquela pequena quantidade fosse suficiente, mas algo extraordinário aconteceu. À medida que distribuíam, os pães e os peixes não acabavam. Os rostos antes famintos agora mostravam surpresa e alegria. Crianças riam enquanto seguravam pedaços de pão. Famílias dividiam refeições abundantes, e a multidão inteira experimentava algo que nunca tinha visto antes, uma manifestação direta do cuidado divino. Os discípulos também estavam atonitos, movendo-se entre as pessoas e testemunhando o milagre se desenrolar. Era evidente que aquilo não era apenas uma multiplicação de alimentos, mas uma demonstração do poder e da compaixão de Deus. A abundância divina. Quando todos estavam satisfeitos, Jesus se dirigiu novamente aos discípulos. Recolham os pedaços que sobraram. Não deixem nada se perder. Os discípulos pegaram cestos e começaram a andar entre a multidão. Para sua surpresa, a quantidade de comida que sobrava era extraordinária. Mesmo depois de mais de 5.000 pessoas terem comido à vontade,
Eles conseguiram encher 12 cestos grandes com os pedaços de pão e peixe restantes. A cena era de assombro coletivo. As pessoas, saciadas e maravilhadas, começaram a comentar entre si: este homem só pode ser o profeta que estava para vir ao mundo. Nunca vimos algo assim. Ele realmente tem poder sobre todas as coisas. O ar estava carregado de reverência e gratidão. Muitos caíram de joelhos, orando em agradecimento. Outros seguravam seus filhos, apontando para Jesus, como quem queria que jamais esquecessem aquele dia. Os discípulos, enquanto recolhiam os cestos, refletiam sobre o que acabará de acontecer. O milagre não era apenas sobre alimentar uma multidão. Era um testemunho do cuidado e da abundância de Deus, capaz de suprir não apenas necessidades físicas, mas também espirituais. Ao final, todos estavam cheios, tanto no corpo quanto no espírito. O sol começava a se pôr, banhando o local em uma luz dourada, enquanto Jesus permanecia entre o povo, irradiando serenidade e amor. O impacto do milagre. Enquanto o dia chegava ao fim, a multidão começou a se dispersar, mas o impacto do milagre permanecia gravado no coração de todos. Muitos não conseguiam parar de falar sobre o que tinham testemunhado. Ele nos alimentou com tão pouco e ainda sobrou, exclamava um homem para seus amigos. Será que ele é o Messias? Questionava uma mulher, segurando seu filho pequeno no colo. Entre os discípulos, um sentimento de profunda admiração e respeito crescia. Cada um deles refletia sobre a maneira como Jesus transformará uma situação aparentemente impossível em uma demonstração de poder e compaixão. Jesus, por sua vez, observava a reação das pessoas. Ele sabia que este milagre não era apenas para saciar a fome, mas para revelar o coração generoso e abundante de Deus. Enquanto caminhava calmamente em direção aos discípulos, Pedro perguntou: Mestre, como podemos compreender tamanha generosidade? Jesus respondeu com serenidade: quando oferecemos o que temos, mesmo que pareça pouco, Deus multiplica. Ele é capaz de prover para todas as necessidades, físicas e espirituais. Essa mensagem ficou marcada na mente dos discípulos e de todos os que estavam presentes naquele dia. Era um lembrete de que, com fé, até o menor dos recursos pode ser transformado em uma bênção imensurável. O impacto do milagre continuaria ecoando. Aquele dia se tornaria um símbolo da provisão divina e da capacidade de Jesus de transformar a escassez em abundância. O povo partiu, mas o coração de todos estava renovado, cheio de esperança e de fé em um Deus que cuida e provê.